Enfim, começamos a quaresma. Você já colocou aí os seus propósitos quaresmais diante do Senhor? Vamos falar um pouquinho sobre esse início da quaresma na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a Tua presença conosco neste caminho quaresmal. Podemos cada dia mais aprofundar aquilo que a Palavra de Deus vai nos levando. Hoje é quarta-feira de cinza, dia em que você vai receber aí sobre a sua fronte estas cinzas, significando que nós viemos do pó e do pó voltaremos. É um trabalho de olhar assim, qual é o sentido da sua vida? Para onde você está caminhando? Porque nós voltaremos, este corpo voltará para o pó, enquanto a alma deve caminhar por esta vida eterna. Mas para onde nós queremos ir? Então pede-se, neste momento, que a gente possa renovar os nossos propósitos, as nossas escolhas para o Senhor. É importante que você possa ir também na Santa Missa hoje, fisicamente, e só aqueles que não podem participem virtualmente aí dessa celebração tão importante. Bom, as leituras vão trabalhar um pouquinho sobre isso. Eu vou pegar a primeira leitura. Vale lembrar esta leitura que nos fala também no Evangelho, que nos fala sobre a oração, sobre o jejum, para essa prática da caridade. São 3 pontos fundamentais e que já foram trabalhados muitas vezes aqui no canal, por isso você ainda quer olhar um pouquinho mais sobre isso, aprofundar, não deixe de pegar os vídeos que também falaram sobre estes pontos. Bom, quero pegar esta primeira leitura que está em Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 18. Diz assim: Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com os jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe, se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa para atrás de si a bênção, a oblação, a libação para o Senhor vosso Deus? Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciões, ajuntai crianças e lactentes, deixai o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito, chorem, postos entre os vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoai, Senhor, o teu povo, e não deixei que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos, aonde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Então entra aqui toda esta dinâmica do perdão de Deus. Mas primeiro ele vai dizer, olha, jejuai com lágrimas e gemidos. Olha, significa que muitas vezes aí bate aquilo que são sofrimentos, as escolhas que nós vamos fazendo na nossa vida e que muitas vezes nos causam sofrimento e agora nós precisamos como que revisar elas. Esses dias recebi um testemunho de uma pessoa que me falava daquilo que era um sofrimento que estava vivendo. Uma avó estava passando, sobretudo, por uma dificuldade, estava completando 100 anos, uma mulher muito dedicada, uma mulher que se dedicou com a família, aos filhos, aos netos, um exemplo de vida. E aí ela estava perdendo um pouco a consciência, fora os sofrimentos físicos por causa da idade, consequência, lógico, de uma vida doada. Mas, ao mesmo tempo, havia um sofrimento. As necessidades dela cresciam, a filha que acompanhava, muitas vezes era uma exigência muito grande, até fisicamente e psicologicamente, vendo todo o sofrimento da mãe. Então tudo isso foi sendo levado por muitos anos, mas chegou um momento que as pessoas começaram a ter dificuldades, porque precisava de acompanhamento cada vez maior. Isso acontece em muitas famílias. A necessidade do acompanhamento começa a ser cada vez maior, que para uma pessoa somente se torna praticamente impossível cuidar. Então se vai
aqueles que têm condições vão contratando cuidadoras e assim por diante. Mas chegou o momento que precisava que ela fosse para uma casa ali onde ela pudesse estar de repouso, onde ficasse mais tranquila. Mas se havia nesta avó muita dificuldade de encontrar-se com a morte e tinha medo de deixar os filhos e os netos, afinal de contas havia um amor muito grande, então ela queria que todo mundo segurasse na mão dela o tempo todo, não podia largar, porque ao largar as mãos causava sofrimento. E é lógico, para o filho então, para a filha, deixar esta mãe em uma casa de repouso significava também uma dor muito grande. E a gente pergunta, mas poxa vida, por que o Senhor não pode levar logo tantos anos? E para que tanto sofrimento? E aí é interessante pensarmos que Deus quer cada um de nós pela vida eterna. E esta mulher tinha feito muitos atos de caridade. Porém, havia uma coisa que tinha mudado de posição. A família ficou sendo o alicerce no lugar de Deus. E olha que é uma pessoa que ora, mas você vai ver que sutilmente o primeiro lugar foi ocupado pelos parentes em vez de Deus. E isso precisa ser colocado em ordem. O que significa que à medida que nós vamos caminhando, nós vamos sermos chamados ao despojamento, porque nós vamos virar cinzas. E despojar é deixar o outro livre e se tornar livre para poder amar ainda mais. Amar mais a quem? A Deus e aqueles a quem Deus pede. Mas o primeiro a ser amado é o Senhor. Amai o Senhor sobre todas as coisas. E parece uma coisa simples, mas se você não fizer o amor a Deus sobre todas as coisas, mesmo tendo uma vida exemplar, pode ser que na hora da morte você não consiga largar as mãos. Você não consiga encontrar com aquele que deveria ser o primeiro na tua vida, mas se tornou o segundo, porque você tem medo de largar aqueles que se tornaram sempre os primeiros na sua vida. Isso não significa amar os seus parentes menos. Significa cada vez amá-los mais, mas ainda amar mais ainda o Senhor. A tal ponto que quando os teus parentes tiverem que deixar de te dar a mão, você sinta que você está com as mãos nas mãos do nosso Senhor, do nosso Deus. Por isso Ele te dar as mãos e vai. É até uma música comum, que nós cantamos na hora da despedida. Segura nas mãos de Deus e vai. E aí, nós precisamos fazer isso durante a vida, porque se nós não fizermos, teremos que fazer no purgatório. E quando Deus muitas vezes permite esse sofrimento de despojamento nos últimos momentos da vida, Ele na verdade está purificando a cada um de nós aqui, em vez de purificar lá no purgatório. E os santos dizem, é muito melhor passar pelo purgatório na vida do que depois da morte. Por isso é um ato de bondade de Deus com aquela pessoa. Entende? Às vezes a gente faz um bonito caminho, mas o simples fato de deixar as coisas fora da ordem podem causar muitos sofrimentos e ser um purgatório para nós. Nós constantemente temos que entender, nós vamos virar pó. Quem vai cuidar das coisas que eu cuido? Por isso eu vou entender que não sou imortal e que preciso confiar em outras pessoas. Eu preciso entender que existem coisas maravilhosas que Deus me confiou e eu preciso amar e dar muito valor, mas elas não podem se tornar mais importantes do que Deus, a tal forma que eu não consigo mais deixá-los. Ainda estou falando de coisas afetivas, de coisas relacionais, há ainda aqueles que se apegam nos bens e por isso muitas vezes vão gritar quando fazem um encontro com a morte. E se hoje fosse o teu último dia, como seria? Teria alguma coisa a qual você talvez não quisesse largar? Alguns sentimentos, algumas pessoas? Sim, é lógico que nós temos um amor e um carinho, não queremos largar as pessoas. Mas será que é o suficiente o amor com Deus que eu tenho, que me permite deixar uma mão
para agarrar uma outra, pela fé, pelo amor. Lembre-se, do pó vieste, do pó voltará. Pensamos um pouquinho sobre isso. Deus nos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.